Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Mano e a Lelê. Yuri Alberto foi oferecido ao Atlético de Madrid. O empresário do cara quer colocar ele na Europa. Também tem o André Sanches, que agora sim pode ser expulso do Corinthians. E tem a negociação entre o Timão e o Talheres para tentar resolver os valores correspondentes ao Garro, que chega aí a quase 33 milhões de reais. Comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. As notícias do Corinthians chegando. Vamos lá. O Héctor Hernández, né, é anunciado no Gil Vicente de Portugal, né? O Corinthians liberou ele, tava treinando separadamente, né, Lelê? E aí entraram em comum acordo também. Fez Gil Vicente? Quem era Gil Vicente? Eu não sei. Deve ser algum descobridor. É descobridor de mares, alguma coisa. 7 mares, né? É. Então, o atacante assinou um contrato com o clube lá na primeira divisão portuguesa até 2027, né? O empresário é bom, viu? Ainda conseguiu uma primeira divisão na Europa. E tudo bem que Portugal, né? É um campeonato meio abaixo, mas com isso o Corinthians vai ter uma economia de 4,8 milhões, né? No Corinthians, aí ele não ganhou nada, mas a compensação vai ganhar um dinheirinho aí, né? Não é que vai ganhar, mas vai deixar de... Não vai perder esses 5 milhões. Nem ganhou, 4 milhões e meio, Motinha. Hã? 4,5, o Corinthians vai economizar. Tá bom, não tá, mano? Porque vai estar precisando economizar mesmo, viu? Porque depois da notícia que saiu hoje, né? Só a bomba aí, o déficit de 2025 cresce e a dívida do Corinthians chega a 2,8 bilhões de reais, né? Então, números aí de novembro mostram um déficit de 247 milhões nos últimos 11 meses. 247 milhões. E dívida já chega a 2,8 bi, né, de reais. Mas me surpreende, Motinha. Eu achei que no final do ano passado o Corinthians ia bater 3. Mas o que surpreende também é que essa projeção aí... Projeção não. Esse estudo foi feito até novembro e não contabiliza o mês de dezembro também, né, Mota? Ganhou... No mês de dezembro entrou receitas pro Corinthians também que são expressivas. A conquista da Copa do Brasil é a premiação que gira em torno de 100 pau. Juntando todas as fases aí, principalmente na parte final, se eu não me engano, acho que só a final, Lelê, salvo engano, o campeão ganha acho que 70 milhões. E eu não sei porque não foi computado, talvez aí o mês de dezembro, que contabiliza também essa entrada de recursos aí dentro dos cofres do Corinthians. 70 foi pra 70 já estava gastou, dividido entre o bicho dos jogadores e o que ficaria com o Corinthians, né? Meio a meio. Então já divide esses 70 com o bicho dos atletas. E aí. Teve o transfer ban. Não, mas independente... Não, mas peraí. Não, mas peraí, gente. Independente de bloqueio da caixa, independente de dívida com jogadores, independente de bicho com jogadores, se isso foi computado até novembro, dezembro, as receitas que entraram não foram contabilizadas. Ah, não, você diz que tá no balanço. Foi o dinheiro. Sim. Sim. E surpreende, Lelê, apresentarem esse balanço da forma como foi exposto, sem contabilizar o mês de dezembro. Eu acho que não faz muito sentido. Ou faz? Talvez, pode ser porque não caiu em dezembro, né? Que a CBF, tipo assim, vai pagar agora em janeiro. Pode ser. Ganhou o prêmio, mas não significa... Ainda não caiu na conta. Não significa que... Não, já caiu também, tanto que a Caixa bloqueou, né? Aquele montante que o Corinthians foi campeão, a Caixa já segurou aí para garantir o pagamento dos juros de 2026. Talvez uma parte... O contrato assinado pelo Asno lá. Talvez uma parte que tenha entrado, né, mano? Não, mas eles pagam na totalidade, RG. Será? A CBF não paga... Não, a CBF ela vai pagando por fases o avanço de cada clube na Copa do Brasil e na final eles pagam uma paulada aí pro campeão e pro vice. O prêmio total? Sim. Ó, mas enfim. O Corinthians eu pensei, Motinha, de verdade, que no final do ano ia bater 3 bi. Se tá 2.800 ainda tá abaixo do que eu pensei que estaria. Mas tudo bem. Vamos lá, o Corinthians tá tentando de toda forma aí quitar a dívida com o Tajeres, né? 32 milhões de reais por causa do Garro, mas eles não aceitam, viu? O Corinthians já fez 3 propostas para eles aí para quitar a dívida e tudo, e todas foram rejeitadas, né? Mas o Corinthians tá com medo aí do novo transfer ban, né, mano? E quer resolver isso logo. Mas, até agora, o diz que o Tajeres está dificultando a situação aí, mano. Não tem confiança no Corinthians, pra falar a verdade, Motinha, né, mano? Diferente do que acontecia o ano passado, né, que o Tajeres não aceitava conversar com o Corinthians justamente pelo fato de não confiar em ninguém lá dentro, o próprio Tajeres tem procurado o Corinthians aí buscando uma alternativa.
Porque ainda não foi decidido aí, apesar do Tadieres ter já vencido na FIFA, mas ainda não foi decretado lá a ação final, lá o trânsito julgado no CAS. E assim que sair, o Tadieres ele tem tudo para fazer, novamente aí como outros times já fizeram, de colocar o Corinthians no transfer ban ou não. Ou não. Porque mesmo tendo uma decisão favorável no CAS, se o clube não quiser, Motinha, representar contra o clube devedor, você pode segurar a ação. É o que aconteceu com o caso do Rojas. O Rojas ele tinha também aí a possibilidade de entrar com o transfer ban contra o Corinthians e não fez. Agora, com relação ao Tadieres, o Corinthians ele tá testando o Tadieres, para falar a verdade. O Corinthians está tentando parcelar em uma forma que talvez não seja tão interessante para o clube argentino, e mesmo assim o Tadieres ainda tá aberto a conversas. Eles têm ainda pedido, feito contrapropostas, enfim. É que tudo que o Corinthians ofereceu até agora não foi aceito. Mas a partir do momento que o Tadieres tiver uma decisão do CAS na mão e falar ou é isso, ou eu vou representar contra vocês, você pode ter certeza que o acordo sai, Motinha. É que o Corinthians tá levando banho-maria ainda. Olha, e o Tuma mandou o caso do Andrés, lá dos cartões, que tem que pagar, né? Pra comissão de ética do Corinthians, né? E ele cobra aí para que... tá rolando isso, né? Exatamente. Saber quanto que foi gasto, tem que pagar quanto, né? E quer resolver logo isso e pode ter punições, né? Como expulsão, tudo. Pode ter expulsão, Lelê? Sim, inclusive tem um grupo de sócios que se uniu já pedindo a expulsão. Ele tá suspenso, do Andrés, né, do conselho, né? Até a investigação for finalizada aí, né? Mas já tem um grupo de sócios aí se mexendo para pedir a expulsão não só do Andrés, por conta dos cartões aí, mas do Duílio e do Augusto também. Eita, nós, né? Mas até esse caso... Mas sabe o que é legal, Motinha? Acho que, se eu não me engano, foi a semana passada, Lele, que a Comissão de Justiça entendeu que o Andrés fez uso indevido do cartão corporativo. Depois de inúmeras matérias nos veículos policiais, esportivos, denúncia do Ministério Público, aí eles concluíram, a Comissão de Justiça do Corinthians, que ele de fato fez uso indevido do cartão corporativo. Um cara que é réu confesso. Essa é a pouca vergonha que existe dentro do clube, Motinha. É por isso que o Corinthians não vai pra frente em termos administrativos. Porque todo mundo que tá lá tem o rabo preso. Todo mundo que tá lá tem interesses em coisas que, infelizmente, aí o próprio torcedor de verdade do Corinthians não tem. Esses caras que estão lá e tem os rótulos de conselheiros, esses caras que estão lá e tem o poder de fazer qualquer coisa em prol do clube, não fazem, Motinha. Pra mim isso é uma indecência, é uma vergonha. Até porque tudo que já foi exposto, Lelê, desculpa... o Ministério Público, o Cássio Concerino, ele deu uma entrevista de quase 1 hora e meia, falando uma série de irregularidades que estão ali comprovados, batom na cueca. O Andrés é réu confesso numa situação, e cara, ele não foi ainda pra porra da Comissão de Justiça, ele não foi pro Conselho de Ética. Existe uma morosidade com relação ao Andrés, que de verdade, Lelê, pra mim, caracteriza medo. O próprio Romeu Tuma, que é um ex-delegado de polícia, e eu esperava que ele tivesse uma conduta diferente, eu não sei porque ele era um leão pra falar do Augusto Melo e ele é um gatinho pra falar do Andrés Sanches. Você saberia me explicar o porquê, Lelê? E ele já foi um leão pra bater no Andrés Sanches também, né? Naquela época que o Andrés era o presidente e que ele era visto como o grande adversário do Andrés ali no Parque São Jorge. Por isso mesmo que ele frustrou grande parte dos torcedores, porque todo mundo via o Tuma como esse cara que batia de frente com o Andrés, né? Na época da gestão mesmo do Andrés. E agora que ele tem a faca e o queijo na mão pra ir contra o Andrés, né? E expulsar o Andrés, ele não tá fazendo boa vontade, digamos assim. E um dos argumentos mais cretinos que eu já ouvi da boca desse cidadão aí, Mota, é o fato dele falar: temos que ver o que diz o estatuto. Não vamos fazer nada além do que diz o estatuto. O cara é réu confesso, Mota. Esse sem vergonha, ele utilizou o cartão corporativo em baladas, em hotéis, em festas. Hospital, ele comprou joias. Ele comprou joias. Ele comprou joias pra distribuir na CBF. Mas quem nunca, né? Quem nunca comprou joias? Então, mas ô Sombra, com o cartão dos outros, Sombra, né? Mas aí que tá, chega a ser indecente, chega a ser indecente você ouvir uma declaração: vamos ver o que diz o estatuto. Que porra de estatuto? Isso aí é imoral, gente. É um cara que fez uso, segundo até o próprio Ministério Público, o Cássio Concerino, o Andrés falou que ele gastou um pouco mais de 10 mil reais. 5 mil. E aí ele devolveu acho que um pouco mais de 10 e falou que tá pagando com juros. Pela investigação do Ministério Público, bateu 480, se eu não me engano.
Salvo engano, foi esse o número que o Cássio Conselino apresentou. Pois é, só isso, RG. Ele confundiu pouco o cartão corporativo. Porque quem nunca bebeu um pouquinho a mais e usou o outro cartão? Eu tinha conta no mesmo banco. Quer dizer, a senha era a mesma. Quadrúpede. Mas o negócio é o seguinte, ô Mota, com relação a isso, eu aguardo ansiosamente que esse conselho do Corinthians, e as pessoas que vão votar pela expulsão do Andrés tenham vergonha na cara. E usem essa porra desse rótulo que eles têm pra fazer alguma coisa útil dentro do clube. Porque se depender realmente da minha esperança com relação a eles, é zero. Lembrando, Lelê, que no Core, quando foi colocado pro Andrés ser levado à ética ou não, a votação foi 9-7. Ou seja, extremamente apertada para que ele fosse. Graças a Deus que ainda empurraram o cara pra lá. Mas, cara, 7 tiveram a pachorra. Cara de pau, né? A cara de pau de falar, não merece pra ética. Inclusive falando, ele já fez muito pelo Corinthians. Ele deu um estádio pro Corinthians. Isso vai ter. Frase de alguns lá dentro. Na verdade, ele não foi ele, né? Mas... Aliás, não deram, porque o Corinthians tem que pagar. Tá pagando ainda, né? Não deram, porque tá tendo... Então, se o plano era recebê-lo, ganhá-lo, ainda você pode ir pro lado bom e pro lado ruim, porque graças a esse estádio o Corinthians tá na M, né? Agora, o Mano também é um show de hipocrisia com essa história de cartão, papapá. Por quê? Porque ele quer dar os presentes pro pessoalzinho lá, pegar as meninas do SPT lá, não sei o que lá. Ele usa cartão do Marcão. Pra aparecer. Pra Thaís não ver lá a fatura. Ele fala, meu irmão. Tá maluco. Usou. Eu só gasto dinheiro com leite, velho. Leite e fralda. Aliás, que iniciativa bonita, porque você sabe que o filho do Mano provavelmente é o mais bonito que nasceu no ano passado. É uma criança linda, né? É linda a criança. E que iniciativa legal, o RG. Ele tá providenciando um evento onde a pessoa paga pra ver o próprio filho dele e vai doar o dinheiro. Você tem direito, é verdade, você entra num quartinho, assim, que dá a criança no berço, você olha por 10 segundos, sai. Mas o dinheiro, cinquentinha. É meeting. Cinquentinha pra 10 segundos você vê, pra você ver o filho do Mano. Não, porque, olha, eu vou falar uma coisa, eu pagaria 100 pra ver o filho do Mano, que é lindo. E você sabe o que motivou, você sabe o que motivou isso, né? Não sei. Não sabe? Não. Cabelinhos que nasceram. Antônio tem cabelo. Antônio, nasceu cabeludo. Peraí, agora com cabelo subiu. Subiu o preço do ticket. Antônio Cabeludo. Antônio Cabeludo. Nasceu cabelo agora, no moleque. É verdade. Mas olha que evento bacana. E bacana que ele vai doar todo o dinheiro arrecadado, hein? Pro inferno. Que belo coração de Maurício, hein? Fala aí, Antônio Cabeludo. Ô, Maurício. Mas o menino é lindo. Oi. Tem uma coisa que tá me incomodando e que você precisa corrigir urgente, viu? O quê? A sobrancelha direita com a esquerda. Tá mais claro tá que desequilibrado aí, a direita tá falha. Não, mas é por causa da... Não, é por causa da luz. É a luz que tem aqui, ó. Quando eu fazia de casa, isso me incomodava também. A luz da direita deixava uma mais... A da direita tá ralinha, Não, mas não é, RG, é por causa da luz. A luz tá posicionada desse lado aqui, ó. Mas depois eu arrumo. É que tá tudo torto ainda. Passa um lápis. Passa um lápis. No olho esquerdo, ele tem a sobrancelha da malumada. Mas no olho direito, é aquela sobrancelha meio assim careca, né? Não, mas é a luz. Passa um lápis. Vamos lá, só mais uma coisa. Hoje, o Alisson visitou o CT do Corinthians. Foi ontem. Foi ontem? Visitou o CT do Corinthians, né? Não tá nada certo. O São Paulo deu 3 dias. Mas ele foi lá tomar um café. Foi visitar o Dorival, conversar com o Dorival, né? E não tá certo porque o Corinthians não depositou 1 milhão ainda pro São Paulo, né? E o São Paulo deu 3 dias pra resolver a situação, né? Mas ele foi lá visitar, não fez exames, né? Não pôde treinar. Aí seria o fim da picada, né? Seria um roubo. Eu acho que foi uma atitude meio que no desespero do Alisson. Ele tá querendo muito ir, ele tá querendo que feche. Ele quis forçar uma barra. Ele quis forçar, exatamente. Porque até agora não dá pra ficar no São Paulo mais. Exato. E até arriscado pra ele, né? Agora, nem fechou o negócio. Daqui a pouco a gente fala do lado do São Paulo, mas essa é... mas é isso. Então é isso. O Corinthians tem 3 dias pra depositar 1 milhão aí, senão o negócio não vai virar, gente. É isso. Mas independente do Alisson, Lelê, tem mais um buchicho aí que parece que estão agora atrás do Yuri Alberto. E segundo o jornal As, Motinha, é o Atlético de Madrid, hein? Vai no meio do ano, no meio do ano, né, mano? No meio do ano que vai embora. No meio do ano. É a janela forte, né? Quem diria, hein? Atlético de Madrid, Yuri Alberto,
Já pensou? Mas é a eles fase, estão né? monitorando porque o empresário bateu na porta lá, viu? É a fase, tá fazendo gol, né, meu? Peraí, foi o Atlético de Madrid que procurou? Não, parece que o empresário... Ou foi que o empresário que foi lá na porta, olha... Mas eles já estavam meio que monitorando, aí o empresário foi lá, eles estão estudando agora o Yuri Alberto, porque o Corinthians recusou uma proposta da Lazio por ele agora, no início do ano. Que acho que era de 22 milhões de 23, euros. né? 23 milhões de euros, eu vi. Olha. Aí agora tá no radar do Atlético de Madrid também. Eita. Que mais? Brabas, a gente vai também com o futebol masculino do Corinthians, com movimentação nos bastidores, o Corinthians no mercado e a Lili Nascimento chegando com tudo pra gente. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda, um beijo pra você. Fala, Gláucia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, um beijo pro Eugênio também. Pois é, o Corinthians se prepara nesta terça-feira para o jogo de amanhã, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, lá na Vila Belmiro. Então, só recapitulando, né, o jogo será na Vila Belmiro, por quê? O Corinthians é sim mandante, mas no calendário da CBF a partida seria na quinta. Só que o Corinthians pediu para mudar, por quê? O Flamengo joga nessa quarta-feira contra o São Paulo lá no Morumbis. Então, o Flamengo teria um dia a mais de descanso em relação ao Corinthians e tem a final no domingo, né? Então, para jogar na quarta-feira e ter os mesmos dias de descanso que o rival Flamengo, o Corinthians vai mandar esse jogo lá na Vila Belmiro, então alugou o estádio para o Santos, né? Um valor aí de cerca de R$400 mil que o Corinthians deve pagar ao Santos e todos os custos ali da partida, mas a bilheteria 100% para o Timão. Então, preparação total para essa partida e o Memphis deve ter retorno aí, né? Deve retornar a jogar por alguns minutos contra o Bahia, ganhar minutagem depois de não ter participado de nenhum jogo ainda nessa temporada, porque o grande foco aí é que ele esteja 100% e possa jogar os 90 minutos na final lá em Brasília no domingo na Supercopa. Agora vamos falar do Caio César, né? Claro que o torcedor tá muito animado com a chegada desse atacante, ele desembarcou ao Brasil, diz que fisicamente ele está muito bem, vale lembrar que é empréstimo por uma temporada, né? Então até o final de 2026, ele é um atleta que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, mas aí o Corinthians, ao final do empréstimo, pode ter a opção de compra dos 50% dos direitos econômicos dele, giraria em torno de R$38 milhões. Mas isso é assunto para depois, né? O torcedor quer saber mesmo quando ele vai estrear, como ele tá fisicamente, e na chegada ao aeroporto ele deu uma entrevista, falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Timão. Vamos ouvir. Tô muito feliz, muito empolgado, muito ansioso. Agora fazer os exames, fazer a programação que eles vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição treinando. Para jogar já a final? Eu quero muito, né? Todo jogador quer jogar uma final, então espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir pro jogo. Tá aí então o Caio César, a expectativa para quando ele for registrado aí, né, no BID, quando o nome sair no BID, para ver quando ele poderá jogar, e não é descartado que ele jogue a final da Supercopa, tá? O técnico Dorival Júnior quer contar com ele, então se estiver tudo regularizado, ele pode ser um reforço. Teve uma baixa ao Corinthians, o Héctor Hernandes assinou uma rescisão contratual amigável, o contrato dele é até o final dessa temporada, como ele já não vinha fazendo parte aí dos planos do técnico Dorival Júnior, então a rescisão foi amigável, ele não veste mais a camisa do Timão. É isso, expectativa aí para a estreia no Brasileiro e de olho na grande final da Supercopa, e a gente vai acompanhando tudo e passando para o fã de esportes. Atualizando também a situação do Alisson, né? Tá nesse impasse desse R$1 milhão, Corinthians tem que pagar pro São Paulo, não pagou, o São Paulo assim não quer liberar a documentação, mas o Alisson já até esteve aqui no CT, então veremos aí, vamos acompanhar os desdobramentos dessa história, Gláucia. Boa, Lili, obrigada pelas informações, boa sequência também, trazendo a terça-feira do Corinthians. Eugênio, cai muito naquilo que a gente dizia em relação a São Paulo, a Flamengo, um Corinthians retomando ainda essa sua temporada, foi até quase final de dezembro ali. O Dorival também aos poucos vai lançando os seus principais jogadores, os novos reforços. O Caio acaba de desembarcar e a Lili fala que o Dorival já pensa até em usá-lo na final de domingo. Corinthians joga na Vila, fez esse acordo aí com o Santos, quer dizer, vai mandar o seu jogo contra o Bahia na Vila, ainda tem esse deslocamento até a Baixada, depois viaja para Brasília para essa final, enfim. Olha, fôlego, hein? Puxado. E tá só começando. Só começando. Vem muita coisa por aí. Tem Libertadores esse ano pro Corinthians. A sorte é que não vai precisar passar pela fase preliminar. Pro Corinthians já entra lá em abril na fase de grupos. Mas até lá tem muita coisa pela frente. É puxado, é difícil. O Caio chega, estando em ritmo de competição,
Não tem essa de descansar, não. Chegou, tá bem fisicamente, tá em ritmo de jogo, vai pra campo, ainda mais no jogo, né? Que o Corinthians vai usar os seus principais jogadores, assim como o Flamengo. Precisa de toda a força que tiver, e o Caio traz uma característica diferente ao time do Corinthians, né? Ele é aquele jogador de velocidade de lado de campo que o Corinthians não tem há algum tempo. Então ele serve como uma alternativa tática que o Corinthians até então não tinha. Não é isso, foram as últimas informações do Corinthians com o Mano e a Lelê. Então foi o empresário do Yuri Alberto que tá oferecendo ele para o Atlético de Madrid, mas não descarta ele ter oferecido para outros times também. Então, o Yuri Alberto, eu acho que ele fica até o meio do ano no Corinthians, a não ser que o Corinthians avance bem na Copa Libertadores. Eu não sei até que fase vai a Libertadores no meio do ano, porque vai ter a Copa do Mundo, vai dar uma parada ali de 30 dias, então eu não sei se vai ser até ali as oitavas, se as quartas, mas no meio do ano a possibilidade de a gente perder Yuri, Memphis é muito grande, Breno Bidon também, então o Corinthians tem que se preparar para achar outros atacantes, mano, e se não tomar o transfer ban do Talheres aí. Mas eu creio que o Marcelo Paz, como ele é muito profissional, ele vai conseguir conversar com os caras lá. Por mais aí que o Malta falou que os caras não estão aceitando, mas o Marcelo Paz é muito bom negociador. E essa parada aí que o Corinthians não tem R$1 milhão, cara, é tudo balela, mano. É blefe. É óbvio que o Corinthians tem esse R$1 milhão. Porque o Corinthians quer tentar diminuir os outros bônus ali, mano. Então daí a imprensa sempre fica com essa piadinha. Hoje na ESPN, os caras todos de piadinha. E o Pix? Cadê o Pix? Não tem dinheiro? Não tem dinheiro? Então, cara, é blefe do Corinthians. Não tem essa. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeo aqui todos os dias para afiar a torcida. Então comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.